Olá, estou aqui a começar o vlog em português, não estou nada habituada a fazer estes vídeos em português, mas vou tentar explorar um bocadinho os Açores convosco. Vou mostrar algumas coisas que eu vou fazendo, aquilo que eu vou vendo aqui, e esta é basicamente a minha primeira paragem. Estamos a caminho da Lagoa do Canário e, bem, tudo é bonito, e aqui nós conseguimos parar o carro para apreciar a vista. Isto aqui é só a coisa mais calma do mundo. A gente pode ficar aqui só a apreciar a paisagem. De vez em quando ouve-se este barulho dos carros, é normal. Que são os turistas a vir cá. E neste momento estou só a imaginar o tempo em que provavelmente caía lava daqui. Esta ilha é de origem vulcânica, bem como todas as deste arquipélago, creio eu. E portanto, enquanto caminhava, deparei-me com estas pedras, que são de origem vulcânica, obviamente. Nesta paisagem, a primeira lagoa que vamos ver é a Lagoa Rasa. Em seguida, não se vê, mas há a Caldeira Seca, que foi onde ocorreu a última erupção. Depois temos a Lagoa de Santiago, que é esta aqui que está mais próxima. E ao fundo, na minha opinião, mais bonita, que é a Lagoa das Sete Cidades, que tem as duas cores. E portanto está dividida entre a Lagoa Azul e a Lagoa Verde. No ano passado, quando viemos a São Miguel, tentamos vir aqui, mas fomos por um caminho de cabras, não fomos ter lado nenhum. Estava um tempo horrível também e não vimos nada. Hoje, pelo contrário, já temos um dia maravilhoso, bom tempo e também podemos apreciar esta vista. Mais uma perspectiva da Lagoa do Canário. Estamos aqui em baixo, na Lagoa das Sete Cidades. Algumas pessoas estão aqui a fazer canoagem. E outras também estão a apanhar sol. Atrás de mim, basicamente, na relva. Portanto, é como uma praia sem areia. Um ponto muito positivo. Estão aqui alguns patos atrás de mim, outras pessoas a falar, mas eu considero que isto é super tranquilo. Não há imensa gente à minha volta e está ótimo para relaxar um bocado e provavelmente lanchar aqui alguma coisa. Agora algumas pessoas começam a entrar na água e não sei se vão nadar ou o que, só estão a molhar os pés, mas há bocado toquei na água e não é fria. As minhas bolachas preferidas dos Açores, com o plano de fundo das Sete Cidades. Estamos aqui numa área protegida, repleta de pássaros e também destas flores que se vão vendo por toda a paisagem em São Miguel, que se chamam granjas ou hortênsias. Aqui um trator a trabalhar e continuamos com a paisagem sempre cheia de hortênsias. Ok, estou aqui nas piscinas naturais da Ferraria numa luta constante para conseguir gravar sem pessoas a aparecer atrás de mim. Por isso vim para esta área, acho que tem menos gente e é só para mostrar que isto é tudo de origem vulcânica, por isso é que tem esta cor negra e não há areia, é tudo rocha e eu odeio areia. Provavelmente não vou nadar, não sei, deve ser um pouco frio, mas vou molhar os pés, talvez. Para chegar aqui às piscinas da Ferraria é preciso descer por ali. Agora que nós estamos aqui vamos ter de voltar para trás, vamos ter de subir. Bem, não gostava de estar no lugar do meu pai, mas decidi fazer este vídeo para mostrar as rochas, que são impressionantes. Prainha de areia preta e sim, todos chinelos na areia porque odeio areia, 2, não me posso vergar, estou a segurar montes de coisas ao mesmo tempo que seguro a câmera. E pronto, estamos aqui para terminar o dia em beleza.
Olá, segundo dia aqui em São Miguel e hoje começamos o dia a visitar a produção de chá da Gorriana. Já tinha vindo aqui o ano passado, mas é sempre giro ver um pouco das máquinas a trabalhar e perceber um pouco como é que funciona este processo. Aqui atrás de mim há esta paisagem, como sempre, magnífica, verde, e depois o mar ao fundo. Cerca de 3 horas, as folhas oxidam. De seguida, são transportadas para o secador para finalizar a primeira parte do processo. A segunda parte do processo é composta pela seleção das folhas e pelo empacotamento nas respectivas salas. No caso do chá preto, as 3 diferentes folhas dão origem a 3 diferentes tipos de chá. Da primeira folha extrai-se o Orange Pickle, um chá muito aromático. Da segunda extrai-se o Pickle, chá de sabor mais intenso e rico em taína. Da terceira folha extrai-se o Broken Leaf, chá de sabor mais leve e pobre em taína. Agora descemos e vemos tudo isto da plantação de chá. Vamos estar aqui no meio. Aqui a subir para mais uma plantação de chá. É praticamente a mesma coisa. Simplesmente aqui é muito maior e a paisagem é subir. Já subi um pedaço. Pronto, podíamos continuar até sabe-se lá onde. Tipo, lá ao fundo. Mas hoje nem sequer está aqui ninguém a trabalhar, não há ninguém com quem falar. A última vez que vim aqui, como eu disse, era dia de semana e por isso havia trabalhadores a colher as folhas e outras coisas, outras atividades, mas hoje nada, só para fotos. Estamos a encaminhar-nos neste momento para a produção de chá do Rihanna novamente. Aqui sempre com algumas flores no canto. Chegamos ao mirador do Pico do Ferro, de onde nós conseguimos ver as furnas. Se eu aproximar um bocado é possível ver. Esta área aqui são as furnas e depois deduzo que seja a lagoa das furnas. Estava aqui um guia a explicar, ainda agora, que esta área costumava ser pública, podiam estacionar onde queriam e tudo isso, mas atualmente passou a ser privada por uma questão de conservação. Antigamente as pessoas deitavam lixo e tudo isso, mas apesar de o caminho ser a pique para chegar até aqui, a vista é muito bonita. Então, ali nas furnas, normalmente faz-se o cozido. Honestamente, o cheiro não é muito agradável, tem aquele cheiro de enxofre e por isso, quando eu estive lá no ano passado, não gostei muito dessa questão, mas é giro de ver uma coisa diferente por causa dos vapores e ver aquilo tudo a borbulhar e assim, uma coisa muito diferente, vale a pena visitar. Agora, hora de descer, já fizemos este caminho todo a subir há bocado, mas como se costuma dizer, a descer todos os santos ajudam.